em João 14, 16, Jesus nos dá uma palavra que ele iria, mas ele nos deixaria o Consolador. João 14, 16, fala assim: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós, e não vos deixará órfãos, e eu voltarei para vós outros. Amém? Esse versículo, gente, é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Quando Jesus, ele é crucificado, e eu não sei se você sabe, mas antigamente as pessoas não podiam entrar na presença do Senhor. Quem entrava era o sacerdote uma vez por ano, e na cintura dele tinha sinos, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria lá dentro, ninguém podia entrar lá dentro para tirar ele, puxava uma corda e ele morto. E hoje nós temos livre acesso ao trono. Nós somos morada do Espírito Santo, amém? Você crê que você é morada do Espírito Santo? Nós, como morada do Espírito Santo, e eu hoje vou ler alguns versículos para você. A gente precisa entender que, como morada do Espírito Santo, a gente precisa ser a diferença. A gente precisa ser a luz que o mundo está precisando. A gente vê um povo na África que louva a Deus com toda intensidade, em meio ao caos. E nós que temos uma igreja, temos um ar-condicionado, um ventilador, às vezes nós entramos e saímos e nós não sentimos a presença. Às vezes nós passamos dias e dias sem entrar na presença do Senhor. E o pior, não nos faz falta. Só que aqui fala que ele nos deixaria o Consolador. E ele fala aqui, ó, eu deixo para vocês, porque o mundo não me conhece, mas vocês me conhecem. Então essa palavra é para mim e para você, amém? Porque às vezes nós pensamos assim, nossa, Moisés falou face a face com Deus. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas eu e você tem o Espírito Santo. Você sabia que sem o Espírito Santo não haveria arrependimento de pecado? Porque a gente não seria convencido. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E ele está em nós. E às vezes nós caímos numa rotina. E eu falo isso, gente, porque na minha caminhada cristã eu já caí na rotina. Eu nunca me desviei. Eu nunca faltei de culto. Eu nunca fiquei de banco. Mas teve momentos na minha vida que a palavra de Deus não penetrava. Não entrava. Eu ia num culto e eu não sentia nada. Porque a luz do Espírito Santo estava apagada. E Deus, nesse período de jejum, ministrou comigo que às vezes quantas pessoas estão na igreja, mas estão com o Espírito Santo apagadinho dentro deles. Eu quero que você abra em Atos. E na ascensão de Jesus, ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Confins da terra é confins da terra, é em Rio Preto, é em Olímpia, é em Tanabi, é onde você for. Aqui fala assim que eu e você seria o quê? Testemunha dele. O que é ser testemunha de Jesus? É levar a luz dele. É levar o amor dele. É levar aquilo que o mundo não tem, mas eu e você tem.
Sabe quando alguém está na fila do banco murmurando? E você está lá dando glória a Deus. Quando está tudo acontecendo de ruim, e você está dando glória a Deus, porque você tem o Espírito Santo. Quando está dando tudo errado, você está tranquilo, porque você entende que quando fala assim, eu recebereis poder ao descer em vós, quer dizer, nós temos esse poder do Espírito Santo de declarar vitória, de declarar bênção. E às vezes a nossa boca não é usada para isso. E Deus quer que você use a tua boca para profetizar palavras boas. Porque sem o Espírito Santo, não há como ter o Espírito Santo e não ter transformação. Se eu e você tem o Espírito Santo, a nova criatura, ela precisa ser mais forte que a velha. Quando nós temos o Espírito Santo, há o arrependimento, há o novo nascimento e há um crescimento espiritual. Quando você tem aquela vontade de comer alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa que faz muito tempo que você não come, ou uma vontade de tomar um açaí, essa é a tua vontade mínima que você tem que ter da presença do Senhor todos os dias. Porque sem ela, você é como uma lamparina apagada, um vaso sem azeite. Aí você fala assim, pastora, mas esse negócio do Espírito Santo é difícil de entender. É difícil. Porque é uma trindade. Se é uma trindade, eu entendo que o Espírito Santo representa Deus na minha vida. E quando as pessoas olham para mim e para você, as pessoas criam uma expectativa de verem Deus em nós, através do Espírito Santo. E às vezes a nossa vida vai tomando alguns cursos, porque para o mundo é natural fazer algumas coisas, mas para aquele que tem o Espírito Santo não é. Quero que você abra em Tito. Tito 3. 3:5 fala assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do seu Santo Espírito. Ou seja, nós fomos regenerados, renovados, lavados pelo Espírito Santo. E isso é todos os dias. Eu quero que você entenda que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto, amém? E esse fruto é o fruto que está lá em Gálatas. Eu quero que você abra comigo. Gálatas 5:22. Que fala assim, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão crucificados, com Jesus na carne, e as suas compaixões e suas concupiscências, se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Aqui fala do fruto do Espírito Santo. E às vezes nós somos acostumados a andar, a caminhar, e nós esquecemos desses frutos. Nós esquecemos do dom maior de Deus, que é o amor, que é aquele que tudo sofre, tudo suporta,
é aquele que se doa por outra pessoa. Esse é o dom maior do amor. E às vezes nós somos ligados no automático. E nós não nos deixamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes o nosso Espírito Santo está lá numa caixinha guardado, ou num quartinho no nosso ser, e nós nos esquecemos, porque nós estamos preocupados com tantas coisas. Nós estamos precisando de um emprego, de um milagre, nós oramos por pessoas, e nós esquecemos que o Espírito Santo está em nós. E que quando nós pecamos, ele se afasta de nós. E quando nós nos damos conta, ele está bem longe. E às vezes vem em nós, a Bíblia fala assim que nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, amém? Toda vez que eu prego no Tadel, eu falo com alegria. Deus tem queimado isso dentro de mim. Que nós temos que ser um povo alegre. Que nós temos que ser um povo diferente. Nós temos que levar aquilo que o mundo precisa. Nós precisamos sair daquele comodismo que nós vivemos em quatro paredes e fazer aquilo que Jesus mandou. Quer ir e pregar, quer ir e levar a boa nova dele. Aonde você não precisa sair no evangelismo. As suas atitudes no seu trabalho, na sua escola, aonde você vai, você pode ser um embaixador de Cristo. Eu sou de uma época que nós íamos orar 6 horas da manhã na igreja. Eu andava 3,5 km para chegar na igreja. E eu ia. Porque eu tinha sede, eu tinha fome da presença de Deus. Hoje, nós vemos, por pouca coisa, as pessoas param no meio do caminho. Porque quando o Espírito Santo está lá, ele está mexendo com a gente. Quando ele está vivo em nós, ele mexe com a gente. Ele faz a gente liberar perdão para aquela pessoa que nos nossos olhos não merece perdão. Mas porque eu tenho o Espírito Santo, eu tomo a atitude de perdoar. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, aquele que bateu comigo numa face, eu dou a outra, porque eu não tenho orgulho. Só que o mundo não nos ensina isso. Só que a Bíblia fala que nós não sairíamos do mundo, mas o mundo sairia do nosso coração. Eu assisti um vídeo, eu acho que foi a Cidinha que pôs nas Noivas de Cristo, eu não sei, eu assisti 2 vídeos bem parecidos esses dias, que falava o tempo que a gente gasta na rede social. Eu não sei se foi esse. Gente, quanto tempo, eu me incluo nisso. Eu e você fica na frente da tela de um celular. Então a gente não pode falar para o Senhor que não tinha tempo para Ele. É verdade? Como a gente pode chegar lá diante do juiz e falar, Deus, eu não tinha tempo, porque eu trabalhei muito, eu tinha estudo, eu tinha tanta coisa. Mas a gente gastou o nosso tempo com outras coisas. Porque quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Eu, como pastora, eu não preciso estar dentro da tua casa para saber se você é cheia ou não é cheia do Espírito Santo. Só pelo aquilo que você fala, pelas suas atitudes eu percebo. As pessoas ao teu redor percebem. Eu falei isso sexta-feira no Tadel. Você é basicamente a média das 5 pessoas que você convive. E é uma verdade. Porque às vezes você está com pessoas do seu lado que falam tanta coisa que você acaba acreditando naquilo. Mas não é uma verdade que está na palavra. Não é o que está na palavra. Mas quando você é alimentado da palavra, quando você sente a presença, quando você tira um tempo com o Senhor, eu não acredito
Eu não creio nisso. Que uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que tem um tempo com Deus, não vai transmitir o amor dele. Não vai transmitir a alegria dele. Não vai transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus promete para nós. Então nós precisamos entender que nós já o recebemos, amém? Só que nós precisamos deixar esse Espírito Santo transbordar. Estar sensível. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de Marta e Maria. E às vezes a gente critica tanto Marta, né? Porque Marta não ficou nos pés de Jesus. Mas eu fico imaginando eu e você, como dona de casa. Chega lá Jesus e provavelmente os 12 na sua casa sem te avisar. Você não tem carne congelada, você não tem água encanada, você não tem um micro-ondas, você não tem o iFood, você não tem nada. Você tem que preparar a comida para aquele monte de homem crente que provavelmente era um prato de pedreiro, amém? A Marta ficou desesperada. Talvez eu e você também ficaria. E é gostoso a gente ver a Maria despreocupada nos pés de Jesus. E nessa ministração Deus falou muito forte comigo que há tempo para todas as coisas. E numa igreja, e eu como pastora me incluo nisso, às vezes a gente está ali acudindo um, acudindo a outra, orando, e tem filho, e tem casa, e tem tudo, e tem marido, e tem compromisso, e tem família. Só que tem um tempo que você tem que separar, como Maria separou, de ir para o altar, para os pés de Jesus. Pode ter 12 pessoas na tua casa, pode ser o que for, você precisa de ter um tempo. Um tempo de intimidade verdadeira, daquele... Sabe quando você tem uma pessoa que você às vezes fica um tempão no telefone com ela? Amém? Aquela pessoa que é gostoso de conversar, às vezes é a namorada. Hoje, na época que eu namorava, não tinha nem... O telefone fixo era muito caro, não dava para namorar por telefone. Mas às vezes é um namorado, é uma amiga, é uma irmã de igreja, ou teu marido, não sei. Sabe aquela pessoa... Tem pessoas que você fica horas conversando e o tempo passa e é gostoso. Assim tem que ser a tua intimidade com Deus. A tua intimidade com o Espírito Santo. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. 3:18. Fala assim, e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui fala assim, somos transformados. De glória em glória. Transformados à sua semelhança. Se hoje eu colocasse um raio-x aqui, um espelho, para mim e para você, com um detector do Espírito Santo. O verde é que nós estaríamos cheios. E o vermelho que nós estaríamos vazios. O que seria? Deus, Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele deu o Filho dEle na cruz por nós. E às vezes nós esquecemos disso no nosso dia a dia. Primeira Coríntios 6, 6:19, 1 Coríntios 6:19 fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tem partes de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. E agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui fala o quê? Que nós somos santuários, nós somos habitação. Aquilo que antes ficava lá numa tenda, que só o sacerdote tinha livre acesso. Quando Jesus morre naquela cruz, o véu foi rasgado. Mas no dia a dia nós esquecemos que nós somos santuário dele. E às vezes o mundo nos lança tristeza, amargura, raiva, incompreensão, tanto sentimento que não provém desse corpo glorioso que habita o Espírito Santo. E você também. E às vezes a gente faz, quantas igrejas fazem campanhas, propósitos, nada vai adiantar se você não entender que a morada é você. Se o Espírito Santo está em você. E todas as vezes que você peca, essa chama, esse Espírito, ele se afasta. E aí quando você pede perdão, volta para você. Porque a nossa luta é a luta do Espírito contra a carne, amém? Eu peco, você peca. Mas nós precisamos entender que nós somos um povo que temos um privilégio. Quantas pessoas não conhecem Jesus? Quantas pessoas vivem num país que não podem ter uma Bíblia? Que não podem orar? Nós podemos e não damos valor. Porque muitas vezes você só abre a sua Bíblia no dia do culto. E eu tive um tempo que eu também fazia só isso. Eu só abria a Bíblia no dia de culto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele é amigo, amém? Ele é educado. E eu tenho certeza que você lá na sua casa, ele fala assim, você não vai orar hoje? Ai, tô com sono, ai, não vou. Isso, amanhã eu começo. Você não vai ler a Bíblia hoje? Ah, mas eu leio, não entendo nada. Eu tenho certeza que ele te cutuca com amor e com carinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele é carinhoso, amém? Mas às vezes a gente prefere virar para um lado e dormir. Ou às vezes a gente prefere pegar o celular e mexer. Ou ligar uma televisão, eu não sei. Ou talvez você é aquele que ouve o chamado do Senhor e ouve o Espírito Santo e ora e lê a Bíblia. Sabe aonde está toda a solução do seu problema? Sabe aonde que está? Está na presença do Espírito Santo. Porque quando você tem a presença do Espírito Santo, você pode estar num ciclone da África e você vai ter motivo para glorificar. Você vai estar com dívida, você vai estar enferma, mas você vai ter motivo para glorificar. Porque você vai entender que maior o que habita em você do que a circunstância que está ao teu redor. Porque podem levantar calúnias contra você, podem falar de você, podem te mandar embora, pode fazer o que for. Você vai estar lá naquele centro, daquele ciclone todo. Mas você vai entender que você vai estar guardado na sombra do Onipotente. E essa certeza você só tem quando você tem a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque senão, no meio do desespero, você começa a ter atitudes que vão contrárias àquilo que Deus quer. Quantas pessoas hoje tomam atitudes próprias? Essa semana eu ouvi algo lindo de uma pessoa. E a pessoa falou assim, eu vou perdoar, porque eu sei que Jesus quer que eu perdoo. A vontade dela não era perdoar.
Mas ela fez por amor a Jesus. Então eu tenho que ser como eu sou. Não às vezes porque eu quero, mas eu tenho que ser por amor a Jesus. Porque quando eu tenho esse amor, e se você ler em 1 Coríntios 13:3, fala que o dom maior de todos é o amor. Porque não importa, você tem outros dons de cura, de libertação, de qualquer dom que você tenha. Nada supera o amor. Porque se você não tiver amor, de nada adianta. Se o Espírito Santo não fluir em você. Esses dias eu estava muito triste. Teve um dia aí que eu comecei a entrar no Facebook e eu quase excluí minha conta. Eu via jovens que eu conheço, jovens que eu já ministrei. Eu não estou falando nem de ninguém da igreja. Que posta uma foto sensual e em cima, porque Jesus é a minha força. Isso não é ter o Espírito Santo. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, a minha roupa, quem comanda é Jesus. As minhas madrugadas no celular, quem comanda é Jesus. Os sites que eu entro, as músicas que eu ouço, quem comanda é Jesus através do Espírito Santo. E aí eu falei, Deus, parece que a gente está numa geração que não ora, que não lê Bíblia. Uns jovens que às vezes, eu falo, eu louvo a Deus pela minha igreja, porque em vista de muitos aí, eu estou até muito bem. E aí Deus me levou, apareceu, isso aconteceu, eu orei. E no outro dia, na hora que eu abro o Facebook, eu vejo uma jovem. E lá ela estava postando a foto de noivado dela. E ela é evangélica e eu falei, Deus, nas fotos, você via Deus na vida deles. Pelo amor, pela alegria. E aí eu mandei uma mensagem para ela no particular. Tem coisas que você faz, você não precisa pregar para ninguém. Às vezes você fala assim, pastora, mas eu não sei pregar. Você não precisa pregar. Só a tua atitude. Só a tua atitude vai mover a outra pessoa. Só a tua atitude. A forma que você conduz. A nova aliança do Novo Testamento é o ministério do Espírito Santo. A nova aliança, a graça. Talvez eu e você, se nós vivêssemos na lei, nós já teríamos sido fulminados pelos nossos pecados. Mas hoje nós temos a graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra em 2 Coríntios. Três, 7. Fala assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto que os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que incandescente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Aqui fala que quando Moisés, mesmo debaixo da lei, né, teve o encontro com Deus no monte, que ele desceu, ele estava tão glorificado, que a glória era tão forte que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Imagina como será o ministério do Espírito Santo, ou seja, as pessoas olharem para mim e para você e verem a luz de Cristo, o brilho de Cristo. E eu vejo que a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria.
E é o que a gente vê hoje na igreja. Eu não falo nessa igreja. A gente fala na igreja em geral. Hoje em dia é bonito falar, eu sou gospel, eu sou crente, eu sou... Tem um monte de classificação agora, né? Mas a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Como, pastora? O povo dentro da igreja, o amor se esfria quando eu e você já não tem mais relacionamento com Deus. Quando a gente não sente falta. Sabe o que... Quando você não come, o teu estômago te alerta, não é assim? O meu me alerta. Ele fica lá me cutucando, e se eu não como, vem a dor de cabeça, ele mexe comigo. Amém? É assim com você também? Vocês estão me olhando com a cara, gente. O Espírito Santo tinha que ser assim. Tinha que ter um alerta, um sinal, alguma coisa. Aí você fala assim, pastora, mas no fundo tem esse sinal. Você sabe que tem. No fundo, quando você peca, quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, você sente esse sinal. Mas nós temos o livre-arbítrio, amém? Porque no mundo nós éramos escravizados no pecado. A gente era amarrado no pecado. Mas o Espírito Santo não nos amarra a ele. Ele nos dá liberdade. E talvez é nessa liberdade que nós esquecemos que se existe uma trindade, que os três é como se fosse um, são três, então significa que o próprio Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Então eu e você, nós estamos numa classificação melhor que Moisés. Porque ele viu, porque ele subiu no monte, ele jejuou. Agora eu e você, a gente tem o privilégio de ir trabalhar com o Espírito Santo, de tomar banho com o Espírito Santo, de comer com o Espírito Santo. Ou seja, nós somos melhor que Moisés, se nós olharmos por esse ângulo. Ele teve algumas experiências com Deus, porque naquela época era difícil. Era apenas os profetas, os sacerdotes que tinham um acesso ao trono. Então, eu posso dizer que eu e você, nós somos privilegiados, porque nós temos o livre acesso. Nós não precisamos subir no monte para ter esse acesso. A gente pode ter esse acesso ao trono em todos os lugares. E esse acesso, quando nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, íntimo, profundo, ele transborda. Ele transborda para as outras pessoas. Você precisa entender que você tem o privilégio de ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, não existe fardo na tua vida. Às vezes a gente vê o povo de Deus fazendo as coisas amarrado, porque não entende o propósito. Jesus na cruz, ele falou assim, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque ele estava na vontade do Pai, amém? Quando eu e você, nós somos movidos pelo Espírito Santo, pela vontade do Pai, eu posso até chegar diante de Deus e falar assim, Deus, está difícil, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque aquela velha Priscila, né, Cidinha, ia bater na cara. Um dia eu contei pra Cidinha que eu bati na cara de uma menina, ela ficou horrorizada. Aquela velha Priscila batia na cara, formava gangue na escola. Mas a nova Priscila, ela só forma gangue se for na presença do Senhor, amém? As pessoas precisam ver isso, gente. A tua família precisa ver isso. Na tua escola. Olha o que tem acontecido nas escolas. Atentados. Eu não sei se você sabe, no Noêmia, que é a escola do meu filho, teve 2 suspeitas de atentado.
nós precisamos estar preparados. Esses dias aconteceu uma tribulação, né, na igreja, e o Kelvin, por ser grande, sabe. E ele e o pastor viajando, e eu no carro cantando louvor. Ele falou, nossa, mãe, só a senhora mesmo, né? Eu falei, por quê, filho? Mas tá acontecendo tudo isso e Deus está no controle. Fica tranquilo. Ele estava preocupado por mim. Mas quando ele viu que eu estava nas asas do Onipotente, tranquila, ele tranquilizou. Só que talvez eu virasse para ele e falasse, você viu, filho? Nossa! E às vezes eu já fiz isso. Talvez eu teria colocado um fardo nele. Mas quando você entende e compreende o mover do Espírito, você vai dar glória a Deus, independente de tudo que você passa. Por isso que eu falei, eu queria começar com louvor e depois a palavra. Porque você louvar depois de uma palavra que fala do Espírito Santo é gostoso. Nós vamos louvar agora. Mas é nessa noite, o intuito do meu coração é que você, como igreja, como templo do Espírito Santo, se mova para ouvir a voz dele. Se mova para fazer a vontade dele. E falar como eu escutei essa semana. Eu vou fazer porque eu sei que Jesus quer. Por amor a Jesus. Quantas vezes eu e você também já fez isso? Por amor a Jesus. Porque pela nossa vontade, vocês me conhecem, pela minha vontade, mas aí eu falo, não, eu sou uma morada. Pastora, mas não é fácil. Concordo. Nem sempre a gente vai conseguir controlar. Mas nós precisamos pôr isso em prática todos os dias, um relacionamento com o Espírito. Porque quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, gente, hoje eu trouxe meu dízimo com alegria, que eu falei, Deus, eu nunca ia ter dinheiro para ir para a praia esse ano, mas o Senhor me deu. Então, eu devolver 10% não é nada. A minha outra bênção que está chegando, eu falo, Deus, eu não teria condições. Mas é Ele que faz. Muitas das vezes a tua bênção está lá, ó, quase chegando. Mas não chega, porque o inimigo não quer que ela chegue. E porque você para de orar. Sabe, gente, a Nicole está numa fase assim, mamãe, quero tetê. Nicole, daqui a pouco, eu quero tetê. Nicole, calma, eu vou acabar, sei lá, qualquer coisa eu vou te dar tetê. Mas eu quero tetê, ai, eu quero tetê, eu quero tetê, ai, eu quero tetê, vai, eu quero tetê. Ela fica desse jeito no meu pé, gente, quando eu não dou tetê pra ela. Assim somos nós na presença do Senhor. Você vai falar assim, Deus, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. O Senhor prometeu. O Senhor vai cumprir, porque o Senhor é meu Pai. O Senhor me ama. Você vai fazer igual a Nicole. Lembra da Nicole? Quando você olhar para a Nicole e falar, eu vou pedir para Deus igual a Nicole pede. E Deus, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E vai ter momentos que você vai fazer igual eu. Nossa, Deus, ó, tô precisando, Deus. Tipo. E Ele vai te ouvir. Porque quando você tem relacionamento, é diferente, amém? Eu lembro que quando eu era solteira, o meu irmão era muito próximo da minha mãe. Ele fazia carinho nela. Então, às vezes, ele nem precisava pedir nada, porque ela já sabia o que ele queria, porque ele era próximo dela, amém? Então, ela conhecia ele. Eu era uma filha interesseira. Quando eu chegava para alisar minha mãe, ela falava assim, o que você quer? Eu falava assim, nossa. Aí, por isso que eu não faço carinho. Porque o dia que eu vou fazer, a senhora já está achando que é por interesse. Mas era. Às vezes nós somos assim com o Senhor. Nós só chegamos na presença dele quando está tudo um caos, quando está tudo uma bagunça. Aí você chega já
desesperada, descabelada, pedindo socorro. Mas se você é aquele filho que todo dia chega lá e escuta a voz dele, faz um carinho, e tem dia que você vai reclamar para ele, e tem dia que você vai chorar nos pés dele, porque uma vida de altar é isso. Sabe o que sustenta um crente? Um crente de verdade? É a presença. Só a presença. E isso você pode até ter nos cultos, mas é lá no seu quarto, no secreto, que você vai ter a tua intimidade. É lá no secreto que ele vai falar com você. E que na hora que você sair do secreto, você vai transbordar aquilo tudo. Quem aqui gostaria de ver Deus? Quem não gostaria de ver Deus? Quem não tem braço, balança a cabeça, porque teve gente que não levantou nenhuma das vezes. Quem aqui gostaria de ver Deus? Chega na sua casa, pega um espelho e você vai ver lá. Nós somos imagem e semelhança dele. É bom ouvir isso, mas é pesado, né? Porque eu sou imagem e semelhança dele. Então eu tenho que amar quando às vezes eu não consigo amar. Eu tenho que perdoar quando às vezes eu não quero perdoar. Quando o pecado se apresenta diante de mim, eu vou falar não, porque eu sou imagem e semelhança dele. Então, todas as vezes que você pensar assim, eu queria ver Deus, eu queria ter uma visão profética que eu nunca tive, olha no espelho que você vai ter essa visão profética. Você vai ver Deus em você. E mesmo quando você fala assim, pastor, eu estou no pecado, você vai olhar para o seu espelho e você vai falar assim, capeta, o teu lugar não é aqui não. Eu quero ver Deus aqui. Eu lembro que quando eu me converti, eu era católica apostólica romana, então para mim, a oração tinha que ter um terço, tinha que ter uma imagem, tinha que ter uma reza sincronizada, amém? E aí um dia eu cheguei na igreja e falei, gente, esse negócio para mim de orar, olhando pro nada, eu vou olhar pro nada. Como eu vou saber que tá me ouvindo? Eu tenho que orar abaixo, porque eu sou aquela assim, que eu nunca tive um quarto só para mim. Eu dormi a vida inteira com meu irmão, agora eu durmo com o pastor, glória a Deus. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, Priscila, eu já sei como que você vai orar e você vai ter certeza que Deus está te ouvindo. Falei, beleza, pensei comigo, crente deve ter um patuá, um negócio para segurar na hora da oração também, né? Pensei comigo, será que ela vai fazer eu orar com a Bíblia, né? Tipo, sentir o Espírito, sei lá. Ela falou assim, você vai começar a orar de frente com o espelho, porque você é imagem e semelhança do Senhor. Eu falei assim, ela é mais doida do que eu pensei. E aí passou, gente, uma semana, 2, e na época eu já estava casada, depois dessa época que eu não orei, e ela chegou depois de 2 semanas, e aí? Deu certo? Eu falei, mais ou menos, mas fique em paz. Descartei a irmã, né? Falei, essa irmã é mais doida que eu. Depois que eu casei, o pastor orava muito. Eu falava assim, ele não é normal, porque, né, tipo... E aí teve um dia que eu tava limpando o espelho. Eu tenho esse espelho até hoje, que é o guarda-roupa que eu tenho, há 17 anos de casada. Ele tem um espelho grande, na hora que abre a porta. Eu tô lá limpando esse espelho, e eu lembrei dessa irmã. E eu falei, vou ver se isso dá certo. E eu comecei... Gente, é coisa de crente isso daí, amém? E eu, durante muito tempo, eu comecei a orar de frente com o espelho. E por fim, eu já estava gostando de batalha espiritual, e eu falava assim, às vezes eu pecava e eu sentia mal. Eu olhava para o espelho e falava assim, seu capeta, que fez eu pecar. Você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Porque eu olhava para o espelho, eu mesmo me exortava no espelho. Ou seja, se você quer ver Deus, você é a imagem e semelhança dele, olha no espelho. Ora, busca, porque é aquilo que vai alicerçar a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, os teus sonhos, porque os sonhos do Senhor, eles são maiores que os seus, amém?
Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando você busca o Senhor em espírito e em verdade. Sabe o que é espírito e em verdade? Quando está na hora do louvor, você só não levanta a mão quando o pastor pede ou a Arielle pede. Você levanta porque você quer levantar. Você chora porque você tem vontade de chorar. Você ajoelha porque você tem vontade. Você não faz só porque alguém está te mandando, te orientando num mecanismo. Mas é porque no Espírito Santo você tem liberdade, você tem livre acesso. E às vezes você vai passar lá um tempo de qualidade no altar, na presença do Senhor. E essa vai fazer toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero que você fique de pé agora.